Olá pessoal, sou o professor Dani, canal Dicas de Palpite 79, chegando com mais um vídeo para essa quarta-feira de muitos jogos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, sensacional, quarta-feira de futebol, e a gente selecionou os melhores palpites, o nosso canal sempre trazendo as melhores dicas, os melhores palpites para você. A duplinha de hoje bateu, gente, sensacional, show de bola, cravamos a vitória da Inter de Milão pela Copa da Itália contra a Lazio. A odd 1,72 foi 2-0 para a Inter de Milão. E o Chelsea pagando 1,18 pela Premier League com o Southampton foi 4-0. Então 2,04. A gente acabou perdendo as duplinhas. A duplinha, né? De ontem a gente perdeu, hoje a gente retomou. E amanhã tem mais. Daqui passou, eu sempre digo, né? Que a gente compartilha os nossos acertos. Quando a gente erra, a gente vem aqui e mostra também. Lógico que é bem melhor quando a gente acerta, né? Mas a gente sempre fala que a aposta esportiva não é fácil e que não tem almoço grátis. Quem fala que é fácil está querendo te vender ilusão. E aqui a gente não tem essa intenção. Então nessa quarta-feira de bons jogos, a Copa da Alemanha, a gente tem o Leipzig. O Leipzig jogando com o Wolfsburg. Nós vamos cravar a vitória do Leipzig. Leipzig para vencer e classificar a Libertadores da América. O Lumblense jogando com Boston River. O primeiro jogo foi 1-0 para o Boston River. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. Nesse jogo. O Barcelona já ganhou o primeiro jogo 1-0, duelo nacional. E joga em casa, nós vamos cravar mais uma vitória do Barcelona. É mais tradicional e vai passar para a próxima fase. O Corinthians empatou o primeiro jogo em 1-1 contra Universidade Central lá da Venezuela. E nós vamos cravar a vitória do Corinthians no primeiro tempo. No jogo normal não está pagando absolutamente nada. O Corinthians é mais times. Já era para ter ganho no jogo de ida, mas aí acabou não jogando bem, acabou cedendo o empate. Então, vitória do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians que deve dar uma goleada nesse time da Venezuela. É isso que espera o torcedor do Corinthians. Na Copa da Argentina, a gente tem a equipe do Vélez Sarsfield jogando em casa. Nós vamos cravar a vitória do Vélez. O Vélez é mais time, vai pegar um time de divisão inferior. Então nós vamos cravar a vitória do Vélez sem muitas dificuldades. Outro jogo, o Independiente jogando com o Esportivo Belgrano, time de primeira divisão, com time de divisão inferior. É 32 avos de final, vitória do Independiente também sem muitas dificuldades. Manjadinho, segunda divisão, nós temos o Crato jogando com Pacatuba, vitória do Crato. O Crato para vencer esse duelo. Copa do Brasil, muitos jogos, nós temos o Dourado do Mato Grosso do Sul, jogando com Caxias. Lembrando que é jogo único, se houver empate a gente vai para as penalidades. Então nesse jogo nós vamos acima de 1,5. O Cascavel jogando com América Mineiro. Nesse jogo nós vamos cravar a vitória do Coelho, o Coelho que está na final do Campeonato Mineiro, acabou de eliminar o Cruzeiro nas penalidades. É mais time, com certeza vai classificar. Nós temos o CSE jogando com Tombense, acima de 1,5 nesse confronto. O Guarani de Bagé jogando com o Alto do Piauí, x1, Guarani de Bagé com empate. O Águia de Marabá jogando com o Fluminense, nós vamos gravar a vitória do Fluminense para ganhar e se classificar. Temos o Jequié jogando com o Retrô nesse jogo. O Jequié é da Bahia, o Retrô é de Pernambuco, nós vamos acima de 1,5 nesse confronto. O Votoporonguense de São Paulo jogando com a Aparecidense. A Aparecidense é de Goiás. Lembrando, nós estamos na 60, primeira fase, né? 64 avos de final, mas é 60. Aliás, é primeira fase desse jogo aqui do Aparecidense, acima de 1,5. O Barcelona, lá de Roraima, joga com o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, acima de 1,5 nesse confronto. No confronto cearense, o Maracanã enfrentando o Ferroviário. Nesse jogo nós vamos de x2, Ferrinho com empate.
Os dois times aí estão nas semifinais do Cearense. Um joga com o Ceará e outro com o Fortaleza. O Maracanã joga com a equipe do Ceará e o Ferroviário com a equipe do Fortaleza. Os dois se enfrentando na primeira fase da Copa do Brasil. Já garantiram muito dinheiro por participar dessa competição. E quem passar aqui vai colocar uma bolada no bolso. O Oratório jogando com São José. Com o Zequinha nós vamos cravar a vitória do São José, o Zequinha, para passar de fase. Temos também o Parnaíba jogando com Confiança de Sergipe. Nesse jogo nós vamos acima de 1,5. Lembrando que quem passar aqui enfrenta o Ceará Sporting Clube. E a segunda fase não tem essa de o mandante ser o time de menor ranqueado, né? Nessa primeira fase o time melhor ranqueado joga em casa, decide em casa. Na próxima fase é sorteio e são 2 jogos. Então a gente nesse jogo do Confiança nós vamos acima de 1,5, né? Acima de 1,5, Confiança e Parnaíba. Temos também União Araguainense com o América de Natal acima de 1,5. Acima de 1,5 nesse confronto. O Gás jogando com o Remo, Clube do Remo, nós vamos cravar a vitória do Remão. O Remo para vencer. O Maitá jogando com o Operário, vitória do Operário de Ponta Grossa para vencer. E o Concórdia jogando com a equipe da Ponte Preta, nós vamos cravar a vitória da Ponte para vencer e se classificar para a próxima fase da Copa Milionária do Brasil. Primeira fase, 80 times, vai cair 40, depois tem a segunda fase, ficar 20, aí entra os times que vêm da Libertadores, aqueles times que já estão classificados para a terceira fase. Copa Verde, nós temos o Goiás, já ganhou o primeiro jogo com a União Rondonópolis, jogando em casa, vitória do Goiás. O Manaus jogando com o Paysandu, o primeiro jogo foi 0-0, nós vamos de X2, Paysandu com empate, acredito na força do Papão. Copa do Nordeste, temos 2 jogos, o Sampaio Correia jogando com a Juazeirense, acima de 1,5. O CSA jogando com o Náutico, Capibaribe do Recife, vitória do CSA para vencer. CSA para vencer. A gente tem Copa do Rei, a Real Sociedade jogando com o Real Madrid. Nesse jogo nós vamos de ambas marcas, Real Sociedade e a equipe do Real Madrid. Copa da França, o Brest jogando com Donetsk, nós vamos cravar a vitória do Brest. O PSG jogando fora de casa, vitória do PSG para ganhar do Stade Brioche. Então o PSG, que é um dos favoritos a ganhar essa competição, é a Copa da França. A Premier League está tendo rodada, hoje teve goleada e amanhã tem jogos, 5 jogos, começando com Brentford jogando com Everton, X1 Brentford com empate. O Manchester United jogando com Ipswich, vitória do Manchester United. O Nottingham jogando com Arsenal, X1 Nottingham com empate. O City jogando fora de casa com Tottenham, X1 City com empate. O Liverpool jogando com Newcastle, vitória do Liverpool para vencer. Nós temos Copa da Itália, a Vecchia Senhora Juventus jogando com o Empoli, vitória da Juventus. Juventus deve passar sem muitas dificuldades. Copa lá da Holanda, o PSV jogando com o Agles, vitória do PSV para ganhar também sem muitas dificuldades. E Copa de Portugal, nós temos o Benfica jogando com o Braga. Nesse jogo nós vamos assim, aliás, ambas marcas nesse confronto. A dupla milionária para essa quarta-feira, para a gente ir para o segundo dia, batendo a duplinha milionária aqui do canal, nós vamos cravar a vitória do Manchester United contra o Ipswich, lá na Premier League, se abrir 2 gols de vantagem sem pagamento antecipado, e vitória da Juventus no intervalo contra o Empoli pela Copa da Itália. Então, pessoal, são esses os jogos, bons jogos para essa quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Esses são os jogos, esses são os nossos palpites, essas são as nossas dicas. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.